Nesse momento da palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, nós vamos ler esse primeiro verso. Para aqueles que gostam de saber o título da mensagem, o título dessa mensagem é Renovo. Amém? Quantos querem ser renovados? Amém. Quantos precisam ser renovados? Amém. Amém. Eu precisei e preciso, e creio que Deus nos deu essa palavra para que nós pudéssemos ser renovados nessa manhã. Amém. Diz assim o verso 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Presta atenção, ele não falou com Deus, falou com ele mesmo. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Pode ser que algum dia venha eu aparecer nas mãos de Saul. Não há, pois, melhor para mim, ou seja, não há nada que eu possa fazer que é melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Espírito Santo, nós pedimos que tu venha nos inspirar e nos dar a condição de falar desta palavra. Nós dependemos de ti, Senhor, mas cremos que tu queres falar conosco nessa manhã, nos renovar através dessa palavra, através da vida de Davi, Senhor, dos erros e dos acertos desse homem, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que tu me use para a tua glória. Abençoe a todos que vão ouvir essa mensagem, seja aqui presente, seja na internet, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu creio que você que está me ouvindo conhece Davi, né? Davi foi o rei de Israel. Davi foi chamado por Deus de uma forma muito linda e sobrenatural. E quando ele, através do profeta Samuel, recebeu a unção e a promessa de que seria o rei de Israel, pouco tempo depois, as coisas pareciam que convergiam para que isso tudo acontecesse, para que essa promessa fosse realizada. O rei precisou de um músico, ele soube que Davi tocava a harpa, então Davi, assim, de repente, estava dentro do palácio, amigão do rei, tocando a harpa para alegrar o coração do rei. A Mical logo se engraça com o jovenzinho, os dois trocam olhares, e aí ele já começa a pensar, uau, vou casar com a filha do rei. Vai ser assim que Deus vai cumprir a promessa de eu virar rei. Eu acho que Saul vai desistir de ser rei quando eu casar com a filha dele, e aí vai me aclamar rei de Israel. Aí chega a oportunidade dele destruir o gigante. Aí ele fala, uau, agora eu já matei urso, já matei leão, então agora que eu vou conseguir fazer com que essa promessa se cumpra. Todo mundo vai ver que eu sou guerreiro, eu já estou pronto. E aí ele vai à luta e ele consegue matar o gigante. Por quê? Porque ele lutou aquela guerra no nome do Senhor dos Exércitos. Então quem ganhou a vitória, quem possibilitou a vitória foi Deus. E o único nome que existe próprio é Jesus. Então, nome do Senhor dos Exércitos, então, o nome é Jesus. Jesus venceu aquela vitória. E o Yeshua venceu aquela guerra. E aí, ele ganha as glórias. Uau! Só que Saul não cumpre a promessa, não dá a filha mais velha. E promete Mical. Mas aí ele tem que matar mais um montão de filisteus. Ele mata os filisteus. E aí, finalmente, ele começa a acreditar de que ele vai virar rei. Mas, de repente, tudo aquilo que parecia que está convergindo para a promessa se cumprir, dá uma volta que ele não consegue, chegou até a ficar tonto, não consigo entender nada. Saul começa a ficar com inveja e com ciúme, e aí resolve matar. E ele precisa fugir para poder salvar sua própria vida. E nisso que ele está fugindo, nesse período de fuga, a Mical, a esposa dele, é dada para outro homem.
E aí ele fala, o que está acontecendo com a minha vida? Eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra de Deus, e agora eu tenho que viver fugindo. E aí ele começa a se juntar a pessoas de todo tipo, homens fortes, mas homens que não eram lá essas coisas em termos de caráter. E aí ele forma um exército. Mas antes disso, queridos, ele estava com muita fome, ele entra dentro vai ao encontro dos sacerdotes, os sacerdotes dão pão da propiciação para ele comer, e entrega para ele a arma que pertenceu ao gigante, né, ao Golias. E aí depois Saul, sabendo disso, mata esses sacerdotes. Então imagine imagine a cabeça de Davi. Gente, até quem me ajudou está morrendo. O próximo sou eu. Ele vai acabar me alcançando. Depois acontece a história de Nabal, que Nabal também fica com raiva dele. Então assim, imagine, se coloca no lugar deste homem. Era estresse abaixo de estresse. Era decepção abaixo de decepção. Era dificuldade, era frustração. E o tempo passando. Só que aí Davi chega num ponto que ele está tão sob pressão, tão desgastado, tão cansado, que ele fala para ele mesmo, como está aqui: não tenho mais nada que eu possa fazer. O melhor que eu possa fazer, o melhor que eu devo fazer, o melhor para mim, ele falou para ele mesmo, é eu ir para refugiar lá no meio dos filisteus. Agora me diga, queridos, da onde era o Golias? Filisteu. Quem era o maior inimigo de Israel naquela época? Filisteus. Tanto lugar para ele ir. Ele não vai para o Egito, ele não vai para a Síria, ele diz que vai para os filisteus. Você entende como a gente, quando está sob pressão, sob desgosto, diante de uma espera longa, a gente pode tomar um caminho que não é o que Deus quer para nós? Aliás, um caminho contrário, dando direito do inimigo agir e fazer com que a gente vá para uma história que não era o que Deus queria para nós. Que a gente vá chorar lágrimas piores do que Deus já está chorando enquanto espera. Então, esse homem era um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Este homem, segundo o coração de Deus, está debaixo de um estresse, de uma pressão e toma uma atitude. Agora, o que dizer de mim e de você, simples mortais? O que uma situação de desespero, de angústia, de cansaço, porque eu creio que Davi estava cansado de fugir, queridos. Davi estava cansado de esperar, Davi estava cansado daquela vida. E aí ele vai para um lugar que não era o lugar que Deus queria para ele. Ele diz que a melhor coisa que ele tinha que fazer, será mesmo? Será que se ele tivesse consultado o Senhor, essa seria a melhor coisa que ele podia fazer? Mas esse foi o que ele achou que era a melhor coisa a fazer. E aí o que acontece quando ele chega na terra dos filisteus? Ele vai trabalhar para o rei. Ele se torna um agente, um 007. E ele começa a lutar em favor desse rei, mas também ajudar o povo de Judá. E sabe o que acontece? Que ele, quando entrava nas guerras que o rei mandava, ele matava absolutamente todo mundo, criança, jovem, todos. Sabe por quê? Ele tinha medo de um sobreviver e caguetar ele por ele. Então, tipo assim, olha, o Davi está trabalhando também para o povo de Israel, não está trabalhando só para você não. Então, se você ler os capítulos adiante desse aí, você vai ver isso. Então, você vai ver que ele se torna quase um miliciano. Ele se torna um mercenário. E ele não vai fazer nada disso por
causa de querer criar o nome, por causa de honra, por causa de lutar as guerras do Senhor. Ele está fazendo isso para sustento. Ele está fazendo isso por dinheiro. E aí ele vai vivendo essa vida. Ele vai derramando sangue. E depois, lá na frente, você vai ver que isso vai refletir, essa decisão que ele tomou vai refletir dele não poder fazer o templo do Senhor, a casa de Deus, porque Deus vai falar para ele: você tem as mãos sujas de sangue. O seu filho vai construir uma casa para mim. Ele tinha tanto esse desejo, mas não pôde realizar esse desejo, esse sonho de fazer a casa do Senhor, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. E aí ele vai ficar amigão do rei, né, de lá, esse rei que está aqui na Bíblia, você pode ver aqui, se eu não me engano. E esse rei, ele vai ao rei e pede uma terra para ele ficar com o bando dele. Nessas alturas o bando já tinha crescido. E o rei estava gostando daquilo. Por quê? Porque engrossava o exército dos filisteus. Esses rapazes fortes, esses soldados que tinha Davi como o líder. E Davi, nessas alturas, querido, era muito respeitado entre os filisteus, como um verdadeiro guerreiro. Como um guerreiro muito hábil. Então, ele era respeitado. E o rei estava gostando, o rei dos filisteus estava gostando. Ele trabalha para mim, reforçou meu exército. Então, quando Davi pede uma terra para ele, não tem problema nenhum, porque tudo que o rei queria era que Davi continuasse servindo a ele. Então, o rei dos filisteus dá a ele uma terra chamada Ziclag. Aí Davi se instala ali. Nessas alturas ele já tinha duas mulheres, uma era a Abigail e a outra de Israel, alguma coisa assim. E ele já tem filhos, ele já tem, começa a construir tipo uma cidade para ele ali em Ziclag, junto com seus soldados. Mas aí as coisas não foram bem para ele. Parecia que estava bem, só que ele esqueceu que ele estava no terreno do inimigo. Ele estava com legalidade do inimigo. E aí, um dia, ele vai fazer as guerras lá do rei. Quando ele volta, queridos, a cidade estava em chamas. Tudo, absolutamente tudo que Davi construiu, conquistou. Eu acredito que em cada guerra que ele vinha, ele trazia despojos, ele tinha os bens dele. Tudo foi queimado. E pior do que isso, queridos, a família, as mulheres e as crianças foram levados embora. Isso está lá no capítulo 30. Eu queria que você abrisse o capítulo 30, verso 6. Quando você vai perceber que a vida de Davi piorou. Então, no verso 30, você vai ver que os amalequitas invadem Ziclag e destroem com tudo, ainda leva toda a família dos homens, desses guerreiros de Davi, mais as famílias de Davi, a família de Davi, embora. E está aqui no verso 30, capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Amém? Escutou aí? Amém. Olha só. Davi, quando chega e vê aquela situação de calamidade, tem sempre alguém querendo achar um culpado. A culpa de alguém por causa da calamidade, porque os filhos foram embora. E quem eles quiseram colocar a culpa? No líder. Então eles culparam a Davi por estarem naquela situação. E eles estavam tão em amargura, porque os filhos, as filhas, as esposas estavam tudo presas lá, tinham sido levados. Eles nem sabiam se tinham morrido, se não tinham morrido. Eles ficaram com tanta amargura que um ódio que eles tiveram se voltou contra
o líder, o grande líder que eles decidiram acompanhar. Eles quiseram apedrejar a Davi. Aqueles homens que já tinham vivido com eles tantas histórias, aqueles homens que já tinham conquistado tantas vitórias, agora se voltam contra ele e desejam apedrejá-lo, ou seja, desejam matá-lo. Agora imagine você, que situação de estresse, de angústia, de medo, de pavor, de raiva, de decepção, de frustração. O que ele poderia ter pensado nessa hora? Cadê? Disseram que eu ia ser rei. Na verdade, agora até o profeta já morreu, Samuel já morreu. Foi tudo uma ilusão e agora ainda estou numa situação como essa. Ele não pensou, eu vim com essa situação. Não, ele pensou, essa situação, como é que pode? E agora esses homens que antes eram fiéis a mim. Então, queridos, o desânimo pode fazer com que a gente vá para uma situação pior do que a gente está. Davi ali, porém, contudo, todavia, ele fez algo que nós, no meio da angústia, do desespero, do vazio, da falta de direção, de não saber o que fazer, de ameaça, ele fez o que nós deveríamos fazer. Ele se fortaleceu no Senhor. Queridos, ele não foi fortalecido pelo Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Há uma grande diferença. Porque quando a gente se fortalece no Senhor, significa que é um ato voluntário nosso. É nós que nos achegamos a Deus para nos fortalecer, para sermos fortalecido. E olha, ele não chegou ao Senhor para buscar direção. Ele não chegou ao Senhor para fazer queixas a Deus. A palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ele, para ser fortalecido, ele tem que chegar perto de Deus. E ele não chegou perto de Deus para tomar uma estratégia, para saber o que fazer. Ele simplesmente foi, primeiramente, para ser fortalecido. O que eu e você aprendemos disso, queridos? Que quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, não é indo a Deus buscar, e agora o que eu faço? Qual é a direção? Qual é a estratégia? O que eu tenho que fazer? Não, primeiramente a gente precisa ser fortalecido, porque quando você está debaixo de um estresse, de uma angústia, de uma situação, você não vai entender nada do que Deus está falando. Deus vai falar, faz isso. Você, então, Senhor, porque o desespero é grande, porque a angústia é grande. O que você e eu precisamos fazer é aquietar nosso coração e nos fortalecermos no Senhor. E nesses dias é isso que eu tenho feito, queridos. A angústia, o medo, a insegurança, tudo que você talvez esteja também vivendo, tem vindo para o meu coração. São setas, são dados inflamados dia e noite, sem parar. E eu só tive uma coisa a fazer: me fortalecer no Senhor. É colocar a cara no pó. É louvar a Deus, apesar das circunstâncias. É orar. Eu e meu marido, nós temos feito isso. Temos orado ao Senhor. Orado ao Senhor. Nos fortalecendo no Senhor. Louvando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Então, se você está cansado, infeliz, sobrecarregado, frustrado, você não precisa de uma solução. Você precisa se fortalecer. Você precisa se fortalecer no Senhor. Amém? Para que você escute o Senhor direito, para que você entenda o que Ele está falando. Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Você precisa primeiramente se fortalecer. Ter prazer na presença do Senhor, ter prazer em ouvir o Senhor, ter prazer de desfrutar do Senhor, ter prazer de permitir que Ele derrame da sua força, porque nós, quando pensamos que somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você nunca vai conhecer o poder de Deus se você não tiver enfraquecido. E não há coisa mais maravilhosa do que experimentar esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, queridos?
E aí fica a grande pergunta: como se fortalecer, pastor? Se eu não tenho nem força de caminhar para a igreja muitas vezes, eu não tenho nem força de me ajoelhar na presença de Deus. Como nos fortalecer? Primeiramente, você precisa entender, querido, que não importa quão difícil seja a situação, quão fraco você esteja se sentindo, quão desanimado você esteja se sentindo, como a sua visão só vê coisa ruim, não consegue enxergar nada de bom, que a depressão está batendo na sua porta. Mas você precisa saber de uma coisa: o Espírito Santo pode mudar a tua vida, mudar os teus sentimentos, mudar a tua mentalidade. Por mais deprimido e triste que você possa estar, você nunca pode esquecer que o Espírito Santo pode te levantar. Amém. Novamente. Aleluia. Ele tem esse poder. Não importa. Olha, pense bem, queridos. A família foi embora. Tudo foi queimado. Tudo foi queimado. Tudo que ele conquistou. Ele estava quebrado, empobrecido, sem ninguém mais que ele amava. Um grupo querendo apedrejá-lo, mas não era um grupo qualquer, eram os amigos deles, que são os caras que foram fiéis a ele esse tempo todo e agora mudaram a mentalidade. Você consegue pensar numa situação tão difícil assim? Ele ficou sozinho, porque ele não tinha mais família para apoiá-lo, e nem os amigos que ele tinha, os valentes, que foram capazes de dar água para ele, se arriscarem, e agora querem matá-lo. Imagine a situação desse irmão. Eu acredito, na história toda de Davi, que essa foi a pior fase da vida dele. Durante o tempo que ele estava em vale, ele não escreveu nenhum salmo. Ele não cantou. Ele estava ocupado demais ganhando dinheiro. Ele estava ocupado demais, focalizado demais em criar um bando, um exército. E aí agora ele está numa situação pior do que jamais ele esteve, de angústia. Mas, queridos, se você ler os livros de Samuel, o primeiro e o segundo, você vai ver que esta foi a última batalha de Davi. Ele foi enfrentar os amalequitas para ele tomar de volta as coisas dele, tomar de volta as esposas, os filhos. Essa foi a última antes da grande virada, antes dele se tornar rei. Talvez você possa analisar a sua vida hoje e você possa pensar assim: eu nunca estive numa situação tão difícil. Porque se eu olho para minha família, está em dificuldade. Se eu olho para minha igreja, está em dificuldade. Se eu olho para minha vida financeira, está em dificuldade. Se eu olho para minha saúde, está em dificuldade. Eu estou cercado. Mas saiba, pode ser a última batalha. Antes da virada. Antes da mudança de chave. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo, pode ser a última batalha. Mas você precisa se fortalecer no Senhor para não errar novamente. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, Davi, quando ele se fortaleceu no Senhor, ele viu que tinha um monte de homem, tudo mais forte que ele, porque eram muitos contra ele só. Mas ele se lembrou: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que ainda não se cumpriu. Eu serei o rei de Israel. E você tem uma promessa, queridos. Essa promessa precisa te sustentar, precisa trazer esperança para você. E ele, por mais difícil que pudesse ser aquele ataque, ele tinha uma promessa de virada, de propósito, de mudança. E quanto mais perto você estiver da vitória, queridos, mais acerrado, mais difícil vai ficar a luta. Não tem jeito. E a gente precisa o quê? Se fortalecer no Senhor. Senão a gente sucumbe, queridos. Senão a gente não aguenta. É difícil demais.
Então, você precisa aprender que o segredo é fortalecer no Senhor. Entenda, é fortalecer no Senhor. Não é ser fortalecido pelo pastor. Não é ser fortalecido pela igreja. Não é ser fortalecido pelo cônjuge. Eu, como uma cristã madura, você, como um cristão maduro, precisa a si mesmo se fortalecer no Senhor. O que acontece é que tem muitos crentes petas, eles não querem se lançar na leitura da Bíblia, eles não querem ter uma vida de oração, eles não querem estar aprendendo aos pés do Senhor, eles não querem, eles se conformam com apenas o domingo para buscar a Deus, apenas o domingo para ouvir alguma coisa sobre Deus. Mas a Bíblia hoje, o Senhor, a voz do Espírito Santo está dizendo, você precisa se fortalecer no Senhor. Não depender de ninguém neste momento de angústia, no momento de dor. Não que Deus não possa usar um ao outro, porque Deus quer que nós sejamos usados uns pelos outros, uns aos outros, mas não seja essa a sua codependência. De depender de um, depender da igreja, depender do pastor, depender do irmãozinho lá, da irmãzinha lá do Brasil. Não, queridos, dependa do Senhor, seja fortalecido por Ele, amém? Então, como? Então a pergunta é, como então, pastora, se fortalece no Senhor? Como? Nós vamos ver. A primeira coisa que nós precisamos é aprender algo que eu tenho feito todos os meus desertos, as minhas dificuldades. Eu peço a Deus para Ele me levar a uma canção. E essa canção eu canto para o Senhor. Porque Davi, quando ele estava no momento de angústia, ele escreveu um salmo que ele dizia assim, Deus é a minha fortaleza e a minha canção. Existe uma canção a ser cantada nesse período. Existe uma canção a ser louvada ao Senhor, a ser entregue ao Senhor, que vai te fortalecer. Pode ser uma canção já existente, pode ser um louvor já cantado há muito tempo, que Deus traz à sua mente, mas pode ser algo que Deus também te dá, se você quiser fazer uma canção para o Senhor. Então, cante ao Senhor, queridos. Eu tenho cantado essa canção de novo, porque eu preciso de renovo. Eu tenho cantado ao Senhor essa canção de que coisas maiores Deus tem para mim. E quando eu tive o meu deserto, que eu também praticamente perdi tudo, quando eu morava ainda no Brasil, eu cantava uma canção sobre Jó. Que Jó perdeu tudo, mas ele dizia, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Essa canção eu cantava. E eu não deixava que a tristeza daquela situação que eu estava vivendo tomasse a minha vida e roubasse o meu futuro. E Deus mudou a minha sorte, amém, queridos? Então, cante uma canção ao Senhor, escolha uma canção que seja a canção de esperança, de fé, de fortalecimento. Outra coisa que você deve fazer, falar em línguas. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas fortalece a si mesmo, edifica a si mesmo. Então você é edificado, fortalecido quando você fala em línguas. Não, pastor, você só pode falar em línguas quando sentir. Não, queridos. Não é isso que a Bíblia ensina. Você pode falar para ser fortalecido, para ser edificado. Amigas queridas, amigos queridos, irmãos, quantas vezes só me restou isso? Falar em línguas enquanto eu dirigia. Falar em línguas enquanto eu botava minha cara no pó. Por quê? Porque quando eu saía dali, eu estava sentindo um rio de água viva dentro de mim. Por quê? Porque houve uma conexão espiritual com o trono. E quando você toma posse de tudo isso que Deus nos dá para sermos fortalecidos, você vai edificando a si mesmo. Então, fale em línguas para edificar a si mesmo. Davi falou para ele mesmo, não tem coisa melhor que eu posso fazer do que
e morava no meio dos filisteus. Mas quando ele estava sendo fortalecido em várias situações da vida dele, ele falava para si mesmo. Então, outra coisa que você precisa fazer para fortalecer a si mesmo é falar para a sua alma. Porque a sua alma é o quê? A sua mente, a sua vontade, a sua emoção. Numa hora de desespero, de tristeza, a sua mente pode imaginar, pode pensar coisas que não é para ser pensado. A sua vontade pode tomar um caminho que não é o que Deus quer. E as suas emoções estão todas descontroladas. Porque no meio da dificuldade a gente não é nada a não ser sentir. Aí só sente. Eu senti isso, sinto aquilo, sinto medo. Sente dores no corpo por causa de problemas psicossomáticos. Então, não é hora de ficar dando muita ouvido ou muita atenção à sua alma. É hora de o seu homem interior, que é fortalecido, que tem prazer na lei do Senhor, que é o seu homem interior, o seu espírito, dar ordem à sua alma. Para de pensar assim. Eu queria assustar mesmo assim. O Senhor nunca te desamparou. E ainda prometeu que nunca vai te desamparar. O Senhor disse que nunca vai te abandonar. O Senhor já venceu coisas na sua vida que você não imaginou que Ele pudesse mudar, fazer, dar. Porque então agora a angústia desse jeito, minha alma, aquieta-te. É tomar cativo seus pensamentos, quer dizer, não, eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito essa vontade. Aquieta-te, minha alma. Crê no Senhor. Crê no Senhor. Crê no Senhor. Confia em Deus, alma minha. Confia no Senhor. Que haja transformação da minha mente para que eu possa conhecer a boa, perfeita e a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aquieta-te, minha alma. Então, queridos, quer ser fortalecido no Senhor? Não sou eu que tenho que chegar lá na sua casa e dizer assim, quieta-te aí, irmão. Tem crise? Não. Você mesmo pode falar para si mesmo, para ser fortalecido. Amém? A outra coisa está no verso 11 e 13 desse capítulo 30. Olha o que aconteceu. Outra coisa que você tem que fazer. Eu vou pegar no óculos aqui. 11 a 13, desculpa. Diz assim, acharam no campo. Então, Davi, depois que ele foi fortalecido, ele foi em direção aos amalequitas para tomar de volta tudo que era dele. Mas no caminho eles acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então ele perguntou a Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, ou seja, do povo que destruiu, a Ziclac e também levaram todo mundo. E meu Senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Olha que coisa tremenda. Quando você estiver sendo fortalecido e quiser ser fortalecido, fortaleça alguém. Haverá sempre alguém pior do que você na situação. Já reparou isso? Às vezes você está numa situação, meu Deus, que dificuldade, Senhor. Aí Deus vai e faz alguém passar, não sabe como aquela pessoa apareceu no seu caminho, ou você ficou sabendo, e aí você descobre que existem pessoas muito piores do que a sua situação. E que Deus está te incumbindo para ajudar. Então, Davi, claro que aqueles homens fizeram isso, mas primeiro tiveram que pedir autorização a Davi, que era o líder. Davi, ele chega, ajuda aquele homem, permite que aquele homem seja ajudado. Aquele homem estava doente, ele recebe remédio. Aquele homem estava com fome, ele recebe comida. Aquele homem estava sedento, ele recebe água. Ele teve uma mão estendida. E se você quiser ser fortalecido, que ele fortaleça alguém que esteja pior do que você.
Mas, pastora, como que eu vou fortalecer se eu estou ruim, se eu não estou bem? E Jesus estava lá na cruz, cheio de dor, ainda estava preocupado com os dois caras que estavam do lado dele. Ó. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele ainda estava evangelizando. Então, queridos, não tem desculpa. A sua dor não tem desculpa. Não é desculpa para deixar de servir. Quantas pessoas passaram na minha vida, principalmente neste lugar, que na hora da dificuldade achavam que tinham justificativas para não servir. Isso não está na Bíblia. Porque Jesus, ele ia ser traído, ele ia ser abandonado por todos os seus discípulos. Todos iam abandoná-lo. E ele sabia disso. E ele sabia que um deles ia traí-lo. E mesmo assim, ele pegou a toalha e foi servi-los. Foi lavar os pés de cada um. De um por um. Daqueles que não estariam lá quando ele precisasse. Então, a nossa dor, a nossa frustração, nosso desânimo, a nossa intriga, a nossa briga, a nossa birra, nada, absolutamente nada pode impedir de você servir. Se você realmente quer ser fortalecido, deixa aqui, meu pai. Se você realmente quer ser fortalecido, se você realmente quer ser um homem e uma mulher de Deus maduros, sem infantilidades, um homem e uma mulher que sabe o seu lugar no reino. E o nosso lugar no reino é servir. A Bíblia fala, eu não vim para ser servido. Jesus falou isso. Eu vim para servir. Então, você que está me ouvindo na internet, você que está me ouvindo aqui, não perca uma oportunidade de servir. Se você quer encontrar a sua promessa, se você quer receber a promessa que Deus te deu, siga em nome de Jesus esses steps que Davi deixou para nós. Porque depois disso, que foi quando a vida dele virou, quando a chave da vida dele virou, quando a promessa foi cumprida, em nome de Jesus, amém? Então fortaleça alguém, porque está cansado, está desanimado, está com dor, não é justificativa para parar de servir, amém? E a última coisa é entender que nem tudo é problema da sua alma, nem tudo é um problema natural. Existe um mundo espiritual e existe um inimigo, que é o arqui-inimigo de Deus e das nossas vidas. E existem ataques demoníacos para tirar a tua paz, para te dar angústia, para poder te aborrecer, para poder te azucrinar muitas vezes. Então você precisa chegar para estes demônios e dizer, basta. Não é Deus repreenda Deus, não, você pode repreender. Você pode repreender o diabo nos seus filhos, você pode repreender o diabo nos seus bens, você pode repreender o diabo nesses dardos inflamados. Chega em nome de Jesus, retira-te daqui. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. E muitas vezes a gente tem que falar, quando a gente estiver pensando, quando a gente estiver desanimado, arreda-te, chega em nome de Jesus. Eu fico agarrado nas promessas, não na tua voz. Em nome de Jesus. Então, você pode repreender, você tem que repreender, você precisa resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Quando Davi foi lutar com os amalequitas, ele tomou de volta tudo deles. Os despojos, tomou de volta as famílias dos seus soldados, tomou de volta as crianças, Deus trouxe de volta tudo, porque ele voltou a confiar no Senhor, porque ele se fortaleceu no Senhor, e ele veio de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Logo depois dessa história aqui, queridos, ele venceu a batalha. E depois ele voltou para a terra, onde ele foi aclamado rei. Por quê? Porque, queridos, Ziclag
os bens materiais sem servir ao Senhor, não é o teu lugar como cristão verdadeiro. E nós estamos num país que, se a gente não vigiar, a gente se torna isso, como Davi. Que Deus não precise nos arrochar para a gente lembrar que a gente não nasceu para vivermos no mundo terreno somente. Em nome de Jesus. Então Davi, ele voltou para a posição que Deus tinha para ele. E essa posição não era de rei, era primeiro de um homem de Deus. Um homem de Deus que está aonde Deus manda que ele esteja. E ali a promessa foi cumprida. Depois dessa grande batalha, depois dessa grande dificuldade, ele recebeu a promessa. E ele pôde ser consagrado rei e tomar o governo daquela nação. Então, que nessa manhã, essa palavra de alguma forma tenha chegado até o teu coração. Talvez você se identifique com alguma dessas áreas. Eu não sei, eu sei que Deus falou comigo. Deus me fortaleceu através dessa palavra. E esse é o meu desejo para você, que nessa manhã você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que você possa, em nome de Jesus, estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Queridos, isso é sucesso. Sucesso não é uma conta cheia de dinheiro, porque vai ficar tudo por anticristo. Sucesso não é uma casa grande, cheia de quartos. Isso vai ficar para trás. Pode haver um maremoto, um terremoto, qualquer coisa que destrói tudo. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele te chamou para fazer. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E Deus vai nos dando. Se Ele quiser te dar uma casa com muitos quartos, receba. Se Deus quiser te dar uma conta cheia de dinheiro, seja generoso. Não esqueça de investir no reino de Deus, ajudar missionários, ajudar crianças, órfãos. Queridos, há tanto que se fazer. Se Deus prosperar ainda mais minha vida, eu quero, Senhor, mas eu quero que primeiro trabalhe em mim, no meu caráter, no meu coração, para que eu tenha um coração abençoador, amém? Em nome de Jesus. Então, esta palavra que Deus tem para nós nessa manhã, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Eu vou fazer essa oração, depois nós vamos desligar a live. E eu depois quero que você se derrame na presença de Deus enquanto a gente vai preparar a nossa ceia. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que ouviu essa palavra. Ó Deus, fortalece, Senhor. Traz eles para perto, Senhor. Que eles sejam fortalecidos. Nós aqui sejamos fortalecidos no Senhor. Ó Deus, a nossa força é pequena, Senhor. Mas nós queremos sermos fortalecidos no Senhor. Nos ajuda a ter uma canção no nosso lado. Nos ajuda, Senhor, a andar no Espírito. Nos ajuda, Senhor, a servir a despeito da nossa dor, do nosso cansaço, da nossa frustração. Nos ajuda, Senhor Jesus, a repreender o inimigo com a autoridade que Tu nos dá através do nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos tudo que Tu tens para nós. Que nós façamos tudo o que Tu queres de nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Repreenda, Senhor, todo sentimento, toda emoção, tudo que vem, Senhor, para nos tirar do centro da Tua vontade. E nos leva de volta, Senhor, para o lugar que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus.